Aqui com a gente, doutora Zuleika Bortolli, ela que é gastroenterologista e integrante da Federação Brasileira de Gastroenterologia, que gentilmente está num congresso agora, discutindo todas as questões muito importantes que vamos conversar hoje. Deu uma saidinha para conversar com a gente. Boa tarde, doutora Zuleika. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Doutora Zuleika, bem, maio é um mês importante de conscientização de várias doenças. Uma delas que a gente realmente precisa falar, porque tem muita gente que tem e nem sabe que tem, que é a doença celíaca, né? Explica pra gente, assim, o que é a doença celíaca e quais são até os sintomas que às vezes as pessoas podem ter e não podem estar relacionando realmente a uma intolerância ao glúten. A doença celíaca, hoje a gente não chama mais de intolerância a glúten, né? Porque já foi definido que é uma doença imunológica, tá? Então a gente até há pouco tempo falava que é uma intolerância ao glúten que desencadeia a doença. Hoje a gente sabe que o glúten desencadeia uma reação imunológica e leva à doença celíaca, que é uma doença autoimune, tá? Então o glúten, ela é uma proteína que ela está presente em alguns grãos, então no trigo, no centeio, na cevada, e os pacientes que se alimentam com esse tipo de grão pode desencadear essa crise esse início da doença, né? Maravilha. Em relação a sintomas, pode variar muito de acordo com a idade. Geralmente na infância é mais comum que comece com um quadro de diarreia, dor abdominal, distensão, perda de peso, mas na vida adulta o paciente pode ter constipação intestinal, ter outros sinais assim que até extraintestinais da doença, então às vezes infertilidade, doenças de pele, osteoporose, anemia, né? Então carece realmente de uma investigação mais apropriada. Então, as pessoas que estiverem com isso, né, uma constipação, tem algum problema de fertilidade, perda de peso, anemia, redução do apetite, e não conseguem realmente ter uma forma mais clara, mais objetiva, mais realmente mais imediata do que pode ser isso, a orientação realmente é procurar um médico para fazer o teste. Como é que é esse teste? Como é que é detectado se a pessoa tem a doença? Então, a primeira coisa que a gente faz assim, na medicina, que é extremamente importante, é uma boa história clínica, né? Então a gente tem que saber exatamente qual que é a história, os sintomas, o tempo de evolução da doença, né? Aí os exames mais adequados para avaliação da doença celíaca são os anticorpos, que nós pedimos, são exames de sangue, tá? Mas o que dá o padrão ouro mesmo de lesão é a endoscopia com biópsia de duodeno, tá? Então, esse exame, ele pode mostrar se tem alteração no duodeno, se tem atrofia, a gente pode graduar o tipo de lesão, né? E aí, associando esse conjunto de informações, a gente pode levar a hipótese realmente de doença celíaca, tá? Existem marcadores genéticos também, que às vezes nós utilizamos, mas que não necessariamente dão diagnóstico da doença, porque às vezes o paciente pode ter uma marcação genética, mas não ter desencadeado o quadro. Então, nem todo mundo que tem um marcador genético quer dizer que vai desenvolver o quadro de doença celíaca. Entendi. As pessoas têm uma reação mais forte, assim, não tem nenhum remédio, não tem nada de tratamento, a orientação mesmo é cortar todas as fontes de alimentos que têm glúten. Exatamente. A dieta é uma dieta com isenção total de glúten, né? Não é temporária, é para toda a vida, tá? E não só, assim, os alimentos, né? A gente tem que imaginar que existe muita coisa que tem contaminação cruzada. Então, tem grãos que não tem glúten, mas que está contaminado. Então, às vezes, porque ficou em silo mesmo, depositado, que já tinha um grão anterior, que era o trigo ou o centeio, e contaminou esse grão, ou até mesmo na manipulação de alimentos, que pode ter uma contaminação com glúten, tá? Então, medicamentos, tem algumas formulações de medicamentos que têm glúten na composição, cosméticos, tá? Então, principalmente cosméticos em pó, que o paciente pode inalar, e isso pode passar para o tubo digestivo, desencadear o quadro, batom, que é uma coisa que está no lábio. Então, tudo isso tem que ser retirado, né? Não só a dieta, como retirar esses produtos também da vida do paciente. Doutora Zuleika, recentemente eu tenho um filho de 7 meses, foi diagnosticado com APLV, mais glúten, mais soja. E eu fiquei chocada como
tudo, praticamente quase praticamente tudo, assim, ou tem glúten, ou tem leite, ou tem soja. Meus remédios, eu tomava uma medicação antes de vitamina, quando eu fui ler lá, contém glúten. Um chá que teoricamente era só erva doce, tá lá, contém glúten. Tem tanta coisa que a gente não imagina, e é isso, é um cuidado com cosmético, com hidratante, com batom, a gente, assim, antes de eu ter o meu filho, né, com a PLV, com essa alergia, eu nem imaginava que quase tudo era feito desses componentes, e principalmente o glúten, que está presente em várias composições de vários outros alimentos, que teoricamente não tem trigo, não tem cevada, não tem nada disso, mas tem. A aveia é um exemplo, né? Eu gosto muito de mingau de aveia, fazer bolo com aveia, fazer tudo com aveia. E agora eu tenho que buscar uma aveia que não tem glúten, mas quase todas essas aveias tradicionais do mercado, elas têm por causa desse processamento, dessa armazenagem. Então, realmente, é uma doença que vai exigir muita paciência, muito conhecimento, muita ligação, às vezes, para as empresas, para o saque das empresas, para saber se tem uma contaminação cruzada ou não. Não é uma coisa fácil, não é só tirar, não vou parar de comer pão ou macarrão. Não é só isso, né? Não, é bastante complicado, inclusive a Federação Brasileira de Gastroenterologia, da qual eu faço parte, ela está montando um comitê, inclusive, para discutir novas diretrizes em relação à parte da alimentação, medicação, cosméticos, né? Porque é uma coisa que preocupa a todos. E nós mesmos, médicos, às vezes somos pegos de surpresa. De repente, se prescreve um medicamento que não contém essa informação de que tem glúten. E muitas vezes ele vem na bula também não contém. Entendeu? E até para a gente é surpreendido que aquele medicamento contém glúten. Então, tem muita coisa que a gente pode melhorar e a tentativa realmente é de a gente intervir mesmo mais ativamente, né, para a gente poder melhorar esse tipo de informação para que o paciente se beneficie disso. Por que, doutora, que às vezes as pessoas, nosso ouvinte, ele pode ter e não saber, assim, porque às vezes a reação não é imediata, é uma coisa a longo prazo, que nem infertilidade, ela vai ser uma coisa mais, um dano maior a longo prazo, porque não é um conhecimento geral de todos os médicos pedir esse exame. Por que tem tanta gente, às vezes, que tem uma doença celíaca, às vezes num grau menor, e desconhece? Primeiro, assim, é uma doença que já não é tão assim rara, né? Em torno de 1% da população mundial tem a doença celíaca. Só que, assim, em cada 8 pacientes, apenas um é diagnosticado com doença celíaca. Então, assim, na rede privada, a gente ainda tem o benefício de poder pedir os exames, né, necessários e a gente conseguir fazer um diagnóstico mais rapidamente. Na rede pública já é mais difícil, sabe? São os exames mais caros e que nem sempre o paciente da rede pública tem acesso a eles, tá? E muitas vezes os sintomas são sintomas vagos, né? Nem sempre o paciente manifesta a doença como uma doença grave. Então, às vezes, o paciente é até obeso. Tá? Imagina, o paciente porque a doença celíaca leva a uma má absorção de alimentos. Então, você imagina que o celíaco seria um paciente magro, desnutrido, né? E nem sempre isso acontece. Então, às vezes, o paciente pode estar acima do peso, né? Lembrando que também o obeso pode estar desnutrido, né? Porque às vezes ele é obeso, mas ele não tem a composição corporal dele não necessariamente seja não é uma composição saudável, às vezes ele tem deficiência de algumas nutrições, entendeu? Então, assim, realmente, se não vai para um especialista que tem ideia, que pense na doença, muitas vezes ele fica rodando de médico em médico e não faz o diagnóstico correto. Então, às vezes ele tem uma alteraçãozinha hepática, tá? Que ninguém descobre o que é, aí você pode levar, na investigação você pensa em celíaco, porque pode dar alteração hepática. Às vezes é uma dermatite que ninguém resolve, tá? É uma lesão de pele, aí você pode pensar. Um processo anêmico também, que você não consegue descobrir o motivo daquela anemia, pode levar ao quadro. Eu já tive 2 pacientes que o principal queixa dela, ela tinha uma queixa dispéptica, de desconforto abdominal, nada que chamasse atenção. Só que ela tinha infertilidade, elas eram inférteis, né? Então já tinha, assim, paciente que estava há 5, 6 anos fazendo tratamento para engravidar e não conseguia. Aí, a partir do momento que a gente fechou o diagnóstico de celíaca e tirou o glúten da dieta, em 2 meses, ambas estavam grávidas, entendeu? Então, é uma coisa impressionante como que essa doença pode interferir com outros sintomas, outros sinais, outros aparelhos do nosso corpo, que não só o tubo digestivo.
Nossa, que interessante. Então você, ouvinte, que também tá com alguma queixa, que não sabe o que quer, vale a pena fazer uma investigação total. E aí, com 1% da população tem uma coisa para se investigar mesmo, buscar um gastro e tentar fazer o melhor tratamento, a melhor prevenção possível. E hoje, graças a Deus, né, doutora Zuleika, a gente tem muita opção legal, tem muita opção, tem prateleiras no mercado, assim, sem zero glúten, produtos especializados. É bem mais tranquilo hoje a gente buscar essa informação e ter uma vida saudável, tranquila, sem o glúten. A facilidade hoje, realmente, em relação a esses alimentos é bem maior do que alguns tempos atrás. Não precisa ser muito longe, não. Há 5 anos atrás já era bem diferente do que é hoje, tá? E o importante, realmente, é que o paciente se conscientize que não é uma dieta temporária. Ela é uma mudança de estilo de vida. Então, se, por exemplo, hoje o paciente é diagnosticado com uma doença celíaca, com biópsia positiva, com atrofia de mucosa do intestino, com anticorpos positivos, a partir do momento que ele vai fazer a dieta com restrição total do glúten, tudo isso desaparece. O intestino dele vai voltar a ser normal, o duodeno vai voltar a ser normal, os anticorpos vão desaparecer do corpo dele. Então, se ele fizer os exames e não disser para o médico que ele é celíaco, o médico não vai saber que ele é celíaco, porque ele vai ter entrado, vai estar tudo normal, entendeu? Então, mas se ele voltar a ingerir o glúten, tudo vai inflamar novamente. Processo inflamatório. Tá? Perfeito. Volta tudo de novo. Muito obrigada pela generosidade de atender a gente aí durante o seminário. Espero aí que tenha mais informações legais para compartilhar com a gente em um outro momento. A gente ouviu a doutora Zuleika Bortoli. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Um grande abraço.